Boa noite, pessoal. Vamos então para a nossa videoaula de hoje, que é uma aula continuada, né, da nossa última aula, que a gente já viu aí sobre recrutamento e seleção. Então, nossa videoaula hoje, psicologia organizacional, a gente vai falar aí sobre o processo de integração e treinamento e desenvolvimento. Então, após a etapa que a gente já trabalhou na semana passada, de recrutar, né, selecionar, admitir esse colaborador, a gente agora vai para o processo da integração, de fazer com que esse funcionário realmente se sinta parte dessa equipe, né, verificar a necessidade de treinamento, em quais seriam essas necessidades de treinamento, em quais contextos, né, desse novo colaborador. Nossos objetivos aqui, né, são necessariamente definir a integração, né, desenvolvimento, discutir esse programa de integração, acompanhamento e avaliação de um programa de integração, a meta e os objetivos, né, desse treinamento, trazer um pouco sobre esses ciclos de treinamento e falar um pouquinho sobre os princípios de avaliação e métodos do treinamento, distinguindo entre os 4 níveis de avaliação. Então, inicialmente, a gente já vai falar aqui um pouco, né, sobre a integração. O que é esse processo, né? É o processo de receber, de dar essas boas-vindas, esse acolhimento aí a esses novos colaboradores, né, em uma empresa. Então, o trabalho do psicólogo aí na organizacional em relação a trabalhar, né, em relação a recrutar, selecionar esse novo colaborador para essa empresa, não termina lá na contratação, né? Ele vai ser dado continuidade aí nesse acolhimento, fazer com que esse funcionário ele realmente entenda quais são os objetivos dessa organização, o que é que precisa fazer para alcançar esses objetivos, né? Qual é a responsabilidade desse cargo que ele vai exercer, falar um pouquinho também sobre os comportamentos, né? Quais são os comportamentos que essa organização ela busca nesse colaborador, as regras do trabalho. Então, é como se fosse ali um primeiro momento de apresentação desse colaborador para a organização, fazendo com que ele se sinta parte dessa organização. Então, grande parte desse aprendizado vai acontecer, claro, né, no dia a dia. Isso não é uma coisa assim automática, que no primeiro momento já vai acontecer aí gradativamente com seus colegas de equipe, né, com o seu dia a dia ali como funcionário. Mas esse momento de integração, ele é muito importante, porque ele vai ajudar essa pessoa, esse novo colaborador, a se ajustar aí em relação ao funcionamento da empresa. E começa, né, no recrutamento. Lá no recrutamento a gente já fala sobre como é que essa empresa funciona, quais são os seus valores, os seus ideais, o que, que precisa para fazer parte. Só que esse processo vai ser continuado após a entrada, né? Que é o processo que a gente chama de integração. Já o treinamento e desenvolvimento vai garantir que esses funcionários, né, tenham o conhecimento necessário, as habilidades necessárias, né, e o engajamento necessário aí dentro da cultura organizacional, dentro dessa empresa, onde o aprendizado, né, é quando vai adquirir conhecimentos, qualificações, né, essa pessoa busca por qualificações, buscam mudar suas atitudes, seus comportamentos, determinando em relação ao que a empresa espera dessa pessoa, a necessidade dessa empresa, né? E o conhecimento vai dentro desse aprendizado, né? Vai desde o conhecimento declarativo, que é as informações sobre algo específico ali, ou seja, o cargo específico tem um conhecimento específico, e vem o conhecimento do procedimento, que é saber fazer algo, né? Saber como me adaptar àquela necessidade, porque eu busco conhecer esse procedimento no meu dia a dia.
Para aprender a fazer algo, primeiro é preciso conhecer o assunto. Então, precisa desse desenvolvimento, precisa desse conhecimento, precisa desse treinamento. Qualificações são os comportamentos aprendidos e atitudes são formas de avaliar ou reagir a algo. Então, basicamente, o treinamento e desenvolvimento, né, está relacionado ao crescimento, né, desenvolver as habilidades, desenvolver a capacidade dessa pessoa, buscar o potencial desse funcionário, desse colaborador, né, por meio de experiências aí educativas, por meio de recursos, de maneira de esse profissional vai tentar trazer e desenvolver o potencial desse funcionário da melhor forma possível. E o treinamento vai ser a aplicação desses métodos, né, para adquirir mais conhecimento, para adquirir mais habilidades, né, atitudes, melhorando o desempenho no trabalho, incluindo tanto habilidades motoras como cognitivas e sociais. E a educação, né, é o desenvolvimento de conhecimentos, valores e compreensão que vão além do trabalho, abrangendo vários aspectos da vida. Então, percebam que existe aí distinções, né, entre desenvolvimento, treinamento e educação, onde o desenvolvimento é a gente trabalhar essa capacidade, esse potencial desse funcionário, treiná-lo aplicando esses métodos formais, né, aplicando esse desenvolvimento desse potencial, incluindo as suas habilidades, né, cognitivas, sociais, trabalhar o treinamento também das suas atitudes, e a educação, que como a gente falou aqui, vai muito além, né, só ali do ambiente de trabalho. A gente precisa aí abranger mesmo os aspectos de vida aí desse colaborador. Então, vamos falar agora mais um pouco sobre a integração, né? Que é, como eu já adiantei, esse momento em que o profissional, né, ele vai acolher esse novo colaborador, trazê-lo aí mais para perto da empresa, né, de forma que esse colaborador ele se sinta, né, parte dessa empresa, atendendo e entendendo os valores, os objetivos dessa organização. Então, os objetivos da integração, né, é trazer essas expectativas que sejam realistas, ajudar esse novo empregado a entender o que esperar do trabalho de forma real, né, sem uma expectativa além do que seja a verdadeira, especialmente em funções aí que exijam um treinamento mais longo, mais prático, né, como por exemplo advogados e outros profissionais que precisam estar aptos, né, bem mais treinados em relação a exercer, né, o cargo. Outro objetivo da integração é aumentar a produtividade rapidamente. Então, o empregado ele vai aprender mais rápido e começa a produzir resultados em menos tempo quando ele se sente parte, né? Quando ele vê que ele está ali sendo bem aceito, sendo bem acolhido. Então, a integração também ajuda nessa questão do aumento da produtividade de uma forma mais eficaz e mais rápida. Ajuda também a reduzir a ansiedade, né? Algo novo, tudo que é novo traz, né? Traz ansiedade, traz medo, traz insegurança. Então, o processo de integração, ele vai ajudar a diminuir essas inseguranças, né? Sobre ter sucesso no cargo. Ele vai ajudar esse funcionário, esse colaborador, a entender um passo de cada vez, né? A perceber que ele conseguiu o processo, passou pela seleção, foi ele que foi ali, né, escolhido entre tantos que se inscreveram e que ele precisa agora, né, se sentir parte daquela empresa de forma gradativa e aí com isso fazer com que essa pessoa diminua essa insegurança,
que ele de fato se sinta ali apto para aquele cargo, que ele vai realmente conseguir, né, dar conta das demandas que virão aí a ser passadas para ele. Outro objetivo muito importante também é diminuir a rotatividade, porque uma vez que esse colaborador ele entra nessa empresa e ele não se sente parte integrativa dessa empresa, ele não consegue se encaixar, ele não consegue se sentir acolhido, ele não consegue se sentir próximo ou não consegue se identificar ali com a empresa, o que vai acontecer? Vai haver uma desmotivação, vai haver de alguma forma, né, além da insegurança, da ansiedade, do medo, vai haver ali uma frustração em relação às expectativas que ele criou ali no processo de seleção. Então, o que acontece? Muitas vezes aquela pessoa não permanece na empresa, porque ela não se sente parte daquela organização. Então, a integração ela vai mostrar ao empregado que ele pode contribuir positivamente, e aí, com esse processo de trazer ele para mais perto, né, fazer parte ali da equipe, vai reduzir essa chance dele querer sair da empresa, né, por questão de não se sentir apto, de não se sentir bem ali naquele meio. Outra coisa é gerar satisfação e atitude positiva, né? Trazer essa promoção de bem-estar, de motivação, de fazer parte, né? Em relação à organização. Outra questão também muito importante em relação ao processo de integração é que vai economizar tempo dos superiores e dos colegas, porque vai ensinar o que se espera para esse empregado. Dentro do processo de integração, vai ter esse manejo de trazer para esse novo colaborador como que ele deve realizar suas tarefas, o que se espera desse novo, né, colaborador, e isso vai evitar retrabalho, evitar dúvidas. Então, tipo, a Jéssica até trouxe para a gente, né? Muitas vezes o funcionário, ele chega ali naquela empresa e ninguém fala com ele, e ninguém orienta, né? Ninguém ajuda. E aí ele fica perdido, sem saber por onde começar, sem saber o que fazer. E esse processo de integração vai ajudá-lo, né, a entender o que se espera dessa função, o que espera dele como funcionário e como é que ele deve realizar suas tarefas. Mas aí, Vanessa, beleza. Vai ser feito o processo de integração. Quem é que é o responsável por esse processo, né? Quem cuida da integração depende do tamanho da empresa. Pode ser o RH, né? Pode ser sindicatos, pode ser os próprios colegas e também o próprio psicólogo organizacional também ele pode oferecer esse trabalho de integração, dependendo aí da política da organização. Nas empresas maiores, essa responsabilidade ela fica dividida. O RH vai dar orientações gerais, né, sobre a empresa de forma global. Os administradores e supervisores já vão especificar, né, cada departamento, cada função, o que cada um vai fazer dentro das suas demandas, certo? E existe também o sistema de camaradagem, que é os colegas, né? É onde a própria equipe vai ajudar esse novo colaborador a se sentir, a se sentir que faz parte dessa empresa. Mas, para que esse sistema de camaradagem funcione, né, a equipe precisa passar por um processo de treinamento para que eles desenvolvam essas habilidades, né, de trazer esse processo de integração, de trabalhar a integração com os novos colaboradores. Então, eu acredito que é um trabalho que não demanda tanto, mas que precisa ser bem feito para que esse novo funcionário ele se sinta realmente ali parte dessa equipe. O programa de integração, então, ele deve ser bem estruturado, né? Como é que esse programa deve acontecer? Ele deve ter
material escrito que o novo empregador ali possa, o novo funcionário possa consultar. Então, é um programa estruturado, é um programa onde o profissional que fica responsável por essa integração, ele vai desenvolver ali quais as técnicas, quais as habilidades que precisam ser trabalhadas, né? Como é que esse processo de boas-vindas, de acolhimento com esse novo funcionário. É comum fornecer um kit de orientação preparado pelo RH para complementar a orientação verbal. Então, às vezes a empresa faz um processo para contratar 5 funcionários. Aí ele vai fazer esse momento de integração ali, né, junto com esses 5 funcionários que vão entrar novos na empresa, todo um ambiente ali, né, preparado para recebê-los, com um kit de orientação, e realmente demanda um processo aí estruturado, um processo organizado e, como ele falou aqui, escrito para que esse funcionário possa acompanhar ali como é que vai ser realizado. O kit vai conter algumas informações sem excesso, né? Mas vai ter o organograma da empresa, as instalações, onde fica o banheiro, onde fica a copa, né? O manual de políticas e procedimentos dessa empresa, para que ele não seja pego de surpresa fazendo algo que vai contra essas políticas dessa organização. Então, ele precisa estar por dentro das regras, das normas, né, de todo as políticas dessa organização. Lista de feriados, benefícios, formulário de avaliação, tudo isso precisa estar nesse material, né, para que ele tenha acesso a como que funciona essa organização. Contatos de pessoas que são significativas, né, boletins ou revistas da empresa, informações sobre plano de seguro quando tem. Normalmente, o empregado ele vai assinar um formulário que confirma que recebeu e que leu esse kit, protegendo a empresa de problemas caso surja alguma reclamação. Então, percebam que esse processo de integração, até nisso também ele vai funcionar, né? Em fazer com que esse colaborador ele perceba o que é que ele vai fazer dentro dessa empresa, o que é permitido, o que não é permitido, leia, né? Perceba aí, e assim, para que essa empresa tenha aí, seja protegida em caso de esse funcionário fazer algo lá na frente, dizer que não sabia, que não podia fazer, né? E terminar falando que foi abuso da organização porque eu não sabia. Então, percebam, às vezes a gente acha assim, meu Deus, nossa, que besteira, né? Falar sobre isso, falar sobre integração, falar sobre... É importante, gente, porque a pessoa precisa estar muito bem ali alinhada com a organização para que não tenha problemas futuros. Acompanhamento e avaliação dos programas de integração. Então, a integração, ela não vai terminar nesse treinamento, né? Nesse primeiro momento aí. É importante que o psicólogo organizacional, né? Ele continue acompanhando esse funcionário, esse novo colaborador, para as suas demandas que possam surgir, dúvidas, né? Necessidade realmente de colocar alguma demanda sua específica. E o RH ele deve fazer esse acompanhamento programado cerca de um mês após a entrada do empregado. Fazer um feedback, procurar saber se ele realmente está conseguindo se adaptar ao processo, né? Mostrar para esse funcionário que ele é importante, que a empresa se preocupa com o bem-estar dele, se ele está conseguindo de fato, né, exercer suas funções. Os supervisores, eles devem verificar se ele está desempenhando bem a sua função, né? Trazer aí esclarecimentos se houver alguma dúvida que pode acontecer, né? O programa de orientação de integração, ele vai acontecer nos primeiros dias, mas às vezes a pessoa não conseguiu falar o que tinha dúvida. Às vezes a pessoa ficou com vergonha, ou às vezes realmente não veio aquela dúvida naquele momento. Então, vem a questão do supervisor,
onde ele vai buscar entender se o desempenho está sendo bem, né, está sendo realmente realizado, um bom desempenho, se ainda tem alguma dúvida, e continuar esse processo aí de reintegração. Anualmente, esse processo deve ser revisado. Por quê? Porque para ver se as necessidades da empresa, as necessidades dos empregados, dos colaboradores, estão sendo sanadas aí. Então, é importante, e a sugestão é essa, de que essa avaliação de integração, ela seja feita aí anualmente com os funcionários, com os gestores, para saber se precisa remanejar alguém, se precisa trazer alguém novo, né? Para ver se essa integração foi muito bem feita. O feedback dos novos empregados, ele é muito essencial, né? E ele pode ser coletado tanto numa entrevista, né? Tanto só verbalmente aqui, conversado, ou em grupo, ou com questionário, né? Entrega os questionários, mandar levar para casa, fazer lá o seu feedback, mas é importante, é uma ferramenta essencial para que a gente entenda, né, o lado desse colaborador, o que ele precisa melhorar, o que ele acha que a empresa precisa melhorar, né? As sugestões recebidas devem ser usadas para melhorar o programa, já que a integração vai influenciar diretamente o desempenho do empregado. Então, a gente recebe esses feedbacks, né, pega eles aqui e realmente dá importância para o que esse funcionário ele está trazendo aí de demandas. Então, avalia-se essas sugestões e busca fazer da melhor forma possível que essas sugestões elas sejam levadas em consideração para que o desempenho desses colaboradores aí termine melhorando, porque quando eles trazem essa demanda, é certo de que eles querem, né, um olhar aí da empresa em relação ao que eles acham que poderia melhorar. E, consequentemente, a empresa validando, né, o que eles colocam, consequentemente vai melhorar também aí o desempenho desse colaborador. Aí eu trouxe um vídeo aqui sobre integração, que ele é muito interessante. Vamos ver aqui o vídeo, tá bom? Então, vocês deem uma olhadinha no vídeo, né? Vou mandar para vocês o slide. Vocês deem uma olhadinha no vídeo, é muito interessante a psicóloga explicando o processo de reintegração. E aí a gente agora falar um pouquinho sobre, sobre treinamento e desenvolvimento. A integração, na verdade, né, é essa questão da acolhida, de conversar com esse funcionário, esse novo colaborador, trazer a questão do que se espera na sua função, nas suas habilidades. E o treinamento e desenvolvimento vem como objetivos o quê? Né? O treinamento ele vai fazer parte do desenvolvimento e vai ajudar a melhorar as habilidades importantes para esse trabalho. Então, o problema comum é que muitas vezes o treinamento ele é feito por moda, né? Ou decisão de alguns sem medir a sua eficiência. Então, para que um treinamento numa equipe, numa organização, seja um treinamento eficiente, precisa primeiro levantar os dados, né, saber qual é a necessidade dessa empresa, saber que de fato o que é o problema que está causando aí o baixo desempenho, por exemplo, né, a rotatividade dessa organização, a questão das faltas, para que assim se consiga elaborar um planejamento e um plano aí de treinamento e desenvolvimento eficaz. As práticas aí, empresas de sucesso, elas integram o treinamento com a seleção, premiação e plano de cargos, né? As recompensas, que a gente chama, usando como ferramenta estratégica para atingir os objetivos. Então, quando pega aqui, eu já passei por um processo seletivo em que, antes de eu saber que cargo que se eu ia ou não conseguir passar para esse cargo, a gente já passava por um processo de treinamento,
para saber as nossas habilidades, para saber onde a gente se encaixará da melhor forma, né? E quando a gente fala em treinamento em equipe, né, em organização, é importante sim a gente falar de recompensas. É importante sim a gente falar de, dentro do treinamento, né, quem se desenvolver melhor, quem tiver as melhores pontuações, né, quem atingir os objetivos que a gente está aqui colocando para vocês, vai ter premiação, né, a questão do banco de talentos, né, em caso de que apareça um cargo, aí uma promoção no caso, né, e aí a gente percebe quem são as pessoas que estão aí realmente buscando aprender, buscando se treinar mais, buscando se especializar mais. Então, o treinamento, ele precisa ser sem foco em resultados, quando ele é treinamento como atividade, né? Uma atividade da empresa, que ela busca treinar esses funcionários de acordo com a necessidade, ela precisa ver a necessidade real e avaliar esse desempenho, sem foco só nos resultados, né? Focar realmente na necessidade dessa empresa para que aí sim se busque os resultados necessários. O treinamento pode ser como atividade, né, como eu falei aqui, ou como estratégia. Como atividade é buscar a necessidade real dessa empresa, é baixo desempenho, é falta, é rotatividade, né? E avaliar esse desempenho dessa galera sem focar só em resultado, porque geralmente as empresas focam muito, querem treinar para bater meta, querem treinar para aprender a vender mais, querem treinamento para ser o melhor vendedor, para cumprir as... Não, o treinamento como atividade é justamente para isso, para buscar estratégias, né, de buscar a real necessidade dessa empresa e trabalhar o desempenho. Ou como estratégia já vai envolver parceria com o cliente, né? E a ligação com a necessidade real, mas a preparação do ambiente, a avaliação de desempenho e medição de resultados. Aí sim já entra a questão dos resultados. O objetivo do treinamento, então, vai ser familiarizar e orientar os colaboradores para a produtividade rápida, garantir recursos humanos eficientes para o negócio, aumentar a lealdade moral dos empregados e melhorar a qualidade e quantidade de resultados e reduzir custos. Então, tudo isso está aí dentro dos objetivos do treinamento. O ciclo de treinamento ele vem em 3 fases principais aí. Identificar as necessidades, né? Descobrir o que os colaboradores precisam aprender mais, o que eles precisam desenvolver mais dentro da empresa. Depois que se descobre qual é a necessidade, aí vai ser elaborado esse projeto de treinamento, de desenvolvimento, e aí vai se aplicar esses programas para adquirir tanto conhecimento, como habilidades, como atitudes. E aí vem a avaliação, que é medir se o programa foi eficaz, né? E verificar se esses objetivos que foi feito lá na identificação das necessidades, se eles foram alcançados. Então, vejam aí o mapazinho, né, que trouxe aí a identificação, o treinamento e a avaliação. O treinamento, ele deve ser claro, né? O objetivo desse treinamento deve ser sempre muito bem claro e ligado à necessidade da empresa para melhorar a questão das metas, né, da produção e também, gente, algo muito importante que é a redução dos custos. Então, a gente vê a avaliação de necessidades como uma forma de analisar o que os empregados e a organização precisam para atingir esses objetivos, né? Que é melhorar a produtividade, reduzir custos, melhorar a qualidade do trabalho, melhorar a qualidade de vida desses funcionários também e redução aí de custos. E quando se fala disso, de como que a gente consegue analisar e o que é a necessidade dessa empresa, a gente precisa considerar algumas questões, como, por exemplo, quais são os objetivos da empresa, né? Tanto em curto como em longo prazo.
né, os conhecimentos que essa empresa já dispõe dos seus funcionários, as qualificações, as capacitações, né? O que é necessário? A empresa, ela tem fornecido isso para os funcionários, capacitação, conhecimento, qualificação, né? Precisa também considerar o desempenho desses funcionários atualmente. E aí, baixos ou altos? Dependendo disso, vamos lá, e os feedback deles sobre a necessidade? Muitas vezes o funcionário está ali, né, desmotivado, mas ele não tem voz para trazer um feedback do que ele realmente precisa para aumentar a sua produtividade, né, para se sentir mais motivado. Então, a gente precisa entender qual que é o desempenho desses funcionários, né, desses colaboradores, e também receber o feedback deles sobre as suas necessidades. Não apenas cobrar deles um resultado positivo, uma alta produtividade, sem receber o que eles precisam, né, sem dar voz a esses colaboradores. O treinamento ele só melhora o desempenho se o problema for falta de conhecimento ou qualificação, certo? Então, percebam que por que é tão importante o feedback? Porque se tem falta de prática, falta de motivação, eu posso treinar essa pessoa, treinar, mas se ele está desmotivado, o caminho não é o treinamento em si, né? Vai precisar de outros recursos, outros manejos aí para trabalhar com esse funcionário em específico. Por isso que precisamos entender as necessidades da empresa e do colaborador. Porque se for falta de conhecimento, se for falta de qualificação, a gente consegue com treinamento trabalhar isso. Mas se for a falta de motivação, satisfação, de prática mesmo, aí já é uma outra estratégia que a empresa precisa aí, desenvolver. Existem as etapas, né, na análise do desenvolvimento e do desempenho. Então, a gente precisa comparar desempenho até atual com o esperado. Então, se essa empresa está com baixo desempenho, beleza. Tá, você está achando que está baixo, vamos fazer um comparativo. O que, que você espera, então? Né? Avaliar o custo e o valor de corrigir esses problemas, que é um dos maiores desafios dos profissionais da organizacional, porque muitas empresas querem ver o resultado, mas não querem investir, né? Só veem o custo, mas não veem o resultado de trabalhar em relação a, a investir em treinamento e em desempenho, a verificar se o empregado pode ou quer fazer o trabalho, porque muitas vezes a gente quer teimar em um funcionário, porque a gente acha que ele tem potencial, porque a gente acha que ele tem habilidades, mas e aí? Precisamos receber o feedback desse funcionário. Ele realmente quer estar ali? Ele realmente quer exercer essa função? Ele realmente pode? Então, é uma etapa importante também. Os padrões precisam ser claros, objetivos, tentar remover o máximo que puder aí os obstáculos, né? Como, por exemplo, o tempo, as pessoas. Se forem obstáculos para o desempenho dessa empresa, precisamos trabalhar para a remoção desses obstáculos. Dar tempo para a prática, fornecer treinamento, né, se necessário, ajustar o cargo se preciso, transferir ou desligar empregado, se nada funcionar, e criar um clima motivacional, né? Com disciplina, mas também com recompensas. Então, motivar esse colaborador para que aconteça aí o desempenho. Aí eu trouxe aqui alguns métodos também para a gente conseguir avaliar a necessidade desse treinamento. Então, antes de a gente elaborar esse projeto ou esse programa de treinamento, a gente precisa aí avaliar quais as necessidades. Então, fazer as entrevistas, né? Falar com esses colaboradores, saber sobre as dificuldades, sobre as necessidades, sobre os desafios, sobre o que eles acham que pode melhorar, sobre o que eles querem trabalhar em treinamento, o que eles querem treinar, né? Os questionários também, trazer as qualificações necessárias,
e pedir que eles avaliem as suas necessidades. A questão da observação é muito importante também, observar esse desempenho, identificar, né, se existem lacunas aí que precisam ser preenchidas. Grupos de discussão, importantíssimo, para que consigam se explorar aí os problemas que possam acontecer aí ocasionalmente, futuramente, e as soluções para que a gente consiga treinar esse pessoal para evitar aí, né, que esses problemas eles percam o controle ou que fiquem na mesma, né, sem por falta aí de um treinamento específico. Exame de documentos, analisar registro de faltas, acidentes, desempenho, para que a gente consiga identificar as necessidades desse treinamento. Então, percebam que não é só chegar o gestor e dizer assim, quero treinar a equipe para isso. A gente precisa fazer um levantamento de dados, né? Buscar entender qual a necessidade real desses funcionários, desses colaboradores, né? Buscar entender se está existindo muita falta, muita demissão, qual é o motivo disso, né? Qual é que é o foco aqui? É desenvolver o quê? É trabalhar o quê? Para que assim a gente consiga avaliar a real necessidade do que se precisa treinar nesse ambiente organizacional. Beleza, fizemos o levantamento, conseguimos detectar, né, o que precisa ser trabalhado. Então, conseguimos identificar as necessidades. Aí a gente vai estabelecer, então, os objetivos, né, para orientar o aprendizado e avaliar os resultados. Então, fizemos todo o feedback, a entrevista, a análise, a avaliação ali das necessidades de treinamento. Agora a gente vai estabelecer os objetivos reais, né, mensuráveis, para avaliar os resultados. Que objetivos são esses? Objetivos intuitivos, fatos, né, princípios e conceitos a serem aprendidos. Os departamentais, que é o impacto sobre as faltas, essa rotatividade, né, os custos e a questão da produtividade, e também os objetivos individuais, mudança de comportamento, mudança de atitudes em relação ao crescimento pessoal desses funcionários. Então, a gente precisa listar aí, né, identificar esses objetivos, né, estabelecer esses objetivos após a gente identificar a necessidade de treinamento. Qual é o objetivo do treinamento, né? Conceitos a serem aprendidos? É realmente uma especialização, é uma qualificação? Não, é sobre mais a questão mesmo da produtividade que está baixa, é sobre a questão de tá faltando muito, é sobre a questão dos custos, né? Não estão tendo aí uma educação financeira. Não, é mais a questão individual, vamos lá. É mais mudanças mesmo de atitudes, é falar sobre crescimento pessoal. Então, a gente vai estabelecer esses objetivos para que assim a gente consiga alinhar a questão do treinamento. E existem alguns princípios que são importantes aí para o treinamento, né? É trazer para esses funcionários o máximo possível de aprendizado, usando técnicas que motivem eles e que sejam compatíveis com o que eles realmente precisam, mas também sejam capazes de trabalhar, né? Então, não podemos também pegar aqui uma equipe que trabalha com serviços gerais, que muitas vezes não tem ensino superior, e vou fazer aqui usar técnicas que eu usaria com pessoas do ensino superior, né? A gente precisa ser motivadoras, mas também dentro da capacidade de cada indivíduo ali, de cada participante, mas trazendo essa questão de aumentar o aprendizado, aumentar a capacidade deles de aprenderem ali em relação ao treinamento. Estabelecer metas desafiadoras é importante, né, para reforçar, mas sempre quando eu falo em metas, eu gosto de trazer metas desafiadoras, mas metas reais, né?
Nada de metas que a pessoa, mirabolantes, que a pessoa vai ficar mais desmotivada, né? E juntamente com as metas, trazer ali o reforço positivo, que pode ser um elogio, que pode ser um reconhecimento, que pode ser realmente questão financeira, porque isso vai fazer com que a pessoa queira repetir aí esse comportamento e a empresa ganha com isso. O treinamento ele deve ser dividido, né, em pequenas unidades para organizar o fluxo de forma sequencial, trazer a prática, repetição e transferência do aprendizado para o trabalho real e fornecer feedback constante, porque isso vai criar aí uma confiança e automaticamente uma autoeficácia. Os métodos de treinamento no local de trabalho, né? Treinamento direto no trabalho, coaching, aprendiz, né? Simulação de ambiente real, rotatividade de carga. Então, são alguns dos métodos de treinamento aí no local de trabalho. Métodos de treinamento fora do local de trabalho, né? Tem as palestras. Dentro do trabalho, pode ter uma simulação, pode trazer um palestrante ali para dentro da organização, alguém para, como falar, o coach, né? Um aprendiz. E fora do local de trabalho, a pessoa pode participar de palestra, pode participar de conferências, de instrução programada, de áudio, videoconferência. Aprender fazendo o estudo de caso, interpretação de papéis, jogos de negócio. Então, todos esses são métodos de treinamento no local de trabalho. Os treinamentos eficazes combinam experiência prática, teoria e feedback, buscando engajar os participantes e maximizar a aplicação dentro do ambiente de trabalho. Avaliar os programas de treinamento é importante para identificar falhas, melhorar programas existentes e eliminar os menos eficientes. Então, quando a gente avalia esses programas, o que a gente faz? Consequentemente, a gente vai filtrar, né, o que de fato está funcionando e vai descartar o que não está trazendo ali o resultado esperado. Tem um modelo aí de Kirkpatrick, que avalia o treinamento em 4 níveis: reação, aprendizagem, comportamento e resultados. A reação, né, mede se os participantes gostaram do programa, considerando esse conteúdo, o instrutor e o formato em que foi aplicado. Se teve entusiasmo, né, que nem sempre indica aí se foi realmente aprendido. Às vezes, no momento lá da palestra, no momento lá do treinamento, a pessoa fica super, né, empolgado, mas fica super empolgado, mas nem sempre significa que ele conseguiu aprender. Então, é importante, né, ver a reação, né, ver se o participante realmente se conseguiu aprender, se gostou da forma que o programa foi aplicado, né, considerando aí o conteúdo. Aprendizagem, verificar se o que foi passado foi efetivamente aprendido, né, usar os testes antes e depois do treinamento. Analisar o comportamento no trabalho, se mudou após esse treinamento, né, comparando o desempenho dessa pessoa no antes e depois. E a avaliação ela é feita pelos gestores, pelos instrutores ou pelos próprios colegas aí, de forma a trocar. Então, gente, recapitulando aqui, eu precisei dar uma pausa aqui, porque meu bebê acordou chorando e ele só queria ficar se fosse comigo. Ele tá doente, né? Eu também tô com enxaqueca e ele tá muito gripado, tossindo muito, com febre. Eu só queria ficar se fosse comigo. Aí eu consegui fazer com que ele fosse aqui na casa da vizinha do lado com o pai dele, para dar continuidade. Então, por isso eu demorei até a mandar o vídeo, porque teve que fazer uma pausa bem extensa aqui, para acalmar ele. Mas vamos lá, dando continuidade, né? Existem aí esses níveis, né, para a gente avaliar o treinamento, avaliar esse programa de treinamento, como eu já falei.
precisamos verificar a reação, né, das pessoas que estão em treinamento, se eles realmente conseguiram, né, gostar do programa, se eles gostaram do conteúdo, né, se realmente foi efetiva a questão da aprendizagem, né, se eles realmente aprenderam de fato, com utilização de testes, com utilização, né, de questionários. Antes e após o treinamento, a gente consegue verificar essa questão da aprendizagem. E aí também o comportamento, né, um dos níveis aí, que é analisar o comportamento dentro do ambiente de trabalho, né, após o treinamento, em relação a desempenho, em relação a várias questões, né? E aí essa avaliação, ela é feita pelos gestores ou pelos instrutores ou pelos próprios colegas, né? Pode ser colocado um questionário em ação, onde os próprios colegas também possam desempenhar esse papel aí de avaliar esse comportamento dos seus pares, né? E aí vem o resultado, onde vai ser verificado aí se houve realmente um impacto positivo nesse treinamento, houve realmente um impacto nos resultados da organização, né? Se trouxe realmente uma colaboração em relação à produtividade e aos custos. Essa avaliação, ela vai garantir que o treinamento seja eficaz e alinhado ao que a empresa tem aí como objetivos. Então, a gente conclui nossa aula de hoje, né, trazendo um pouco aí sobre o que é esse processo de integração, de treinamento e desenvolvimento, né? A integração, então, vai ser essa introdução, né, esse acolhimento a esses novos integrantes da empresa, esses novos colaboradores, né, em relação ao departamento em que ele vai estar ali inserido, ao cargo em que ele vai exercer, ajudando ele a aprender os procedimentos, a criar vínculos, né, com os, os outros colaboradores, se relacionando com esses colegas, a se ajustar ao modo em que essa empresa trabalha, que é novo, né? Ele pode vir com muita experiência de outros locais, mas é um novo ambiente organizacional, são novas pessoas onde ele vai trabalhar ali, às vezes um novo cargo. Então, os responsáveis por essa integração, geralmente, né, são os recursos humanos e também os gestores ou os supervisores, e dentro aí está incluso também os psicólogos organizacionais, dentro desse departamento aí de recursos humanos. O conteúdo do programa de integração vai incluir desde as informações gerais da organização, específicas do cargo, do departamento, e deve ser acompanhada e avaliada regularmente. Então, deve ser bem claro, bem objetivo, né? Trazer esse kit que a gente falou, né? De integração para que esse novo colaborador consiga compreender o que é que ele precisa de informações, o que é que ele precisa, assim, como ele precisa se comportar em relação a essa empresa, em relação aos regulamentos, às normas, né? E esse processo de integração precisa ser avaliado aí regularmente. O treinamento, né, é instrução. Treinamento é instrução. Para quê? Para aumentar esse conhecimento, para aumentar as habilidades, para trazer especializações, né? E a trabalhar também na questão comportamental e atitudes desses colaboradores. Os programas de treinamento precisam ser planejados, né, estruturados, com base na necessidade dessa organização. Então, precisa primeiro buscar a necessidade dessa organização para que assim consiga estruturar de um plano de treinamento, um programa de treinamento, tanto em relação aos indivíduos, né, individualmente falando, como em relação também às necessidades da empresa como um todo, trazendo a partir de buscar essa necessidade, né? Buscar alinhar com a empresa qual é a necessidade, tanto da empresa quanto do individual de cada um. Após isso, estabelecer os objetivos, né? De forma clara e objetiva e usar métodos
com princípios de aprendizagem que possam ser aí eficazes para garantir que essas necessidades que foram anteriormente, né, buscadas aí, possam ser de fato assistidas. É essencial avaliar o treinamento para poder medir, né, a reação e também o aprendizado e as mudanças de comportamento, assim como o impacto nos resultados do trabalho. Então, basicamente, o processo de integração, treinamento e desenvolvimento é isso. Fez o processo de recrutamento, fez o processo de seleção, a pessoa conseguiu o cargo, né, que ela estava ali concorrendo. Após isso, o profissional ele vai trabalhar para integrar essa pessoa nessa equipe, nessa organização, né, acolher ela, fazer com que ela entenda as necessidades dessa empresa, fazer com que ela entenda os objetivos, se sinta realmente parte dessa organização. Vem também o treinamento, que é treinar, né, de forma eficiente as suas habilidades, né, realmente buscar aí, que essa pessoa busque desenvolver, né, a sua capacidade com especializações, com treino, realmente de fato. E o desenvolvimento da carreira, né? Desenvolver essa pessoa nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Então, os programas aí são bem organizados, são bem estruturados, onde inicia-se com a busca pela necessidade, depois projeta esses objetivos e aí aplica-se esse programa em busca de cumprir esses objetivos, né, e as necessidades dessa organização. Então, é basicamente isso a nossa aula de hoje, né? Eu espero que tenha ficado claro, apesar né, dos contratempos, a gente conseguiu aí trazer. Deem uma lida no slide, porque está bem mastigadinho o conteúdo. No final aqui, tá a referência do livro que foi utilizado. Eu vou colocar para vocês o livro também. Quem quiser ler o capítulo na íntegra, pode ler também. E assistir o vídeo que eu coloquei aí sobre integração. Então é isso, gente. Boa noite. E eu espero que tenha ficado claro para vocês esse processo de integração, treinamento e desenvolvimento aí no ambiente organizacional. Então, boa noite.